Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Correm. Esse programa é feito para quem corre, para quem quer começar a correr ou simplesmente simpatiza com o esporte. E se vocês se identificaram, vem com a gente, porque como a gente sempre fala, nunca é só corrida. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na TV Minuano às 18h30. Vocês podem assistir também pelo site tvminuano.com.br ou no YouTube para assistir a qualquer dia e a qualquer horário. O programa de hoje está super especial porque abre o mês de março e abre o calendário de corridas de rua de Porto Alegre desse ano de 2026. Daqui a pouco a gente fala para vocês. Vai ter também um convidado muito especial. Se vocês assistiram os dois últimos programas, ele foi comentado aqui nos dois últimos. Sabem quem é? Não sabem? Estão curiosos? Daqui a pouquinho a gente conta tudo para vocês no quadro Personagem do Corre. Porque antes a gente vai falar então aí do calendário de corridas de rua de Porto Alegre. Vamos para o nosso TBT do Corre. No TBT do Corre, a gente sempre mostra as provas que nós corremos. E nos últimos programas, nós estávamos compartilhando provas que tinham acontecido em 2025, porque em Porto Alegre ainda não havia acontecido nenhuma prova. Pois bem, esse final de semana aconteceu a prova de abertura do calendário de corridas de Porto Alegre. Foi a Track Field Run Series. Abertura do calendário de corridas em Porto Alegre. Veio pela foto ou pela medalha? Pela mídia, hoje eu dou só pra me divertir. Primeiro quilômetro, 5h30. Não é possível, eu tô morrendo e ainda faltam 9. Pra diversão aí, né? Só de Minas. A gente vem por tudo, a gente vem pela medalha, pela foto. Quinto quilômetro, 5h39. Pela medalha, pela banana e pela foto. Vivendo o exercício, pela medalha e a banana. sétimo quilômetro, 5h44. Acaba logo. Pela medalha e a foto. E nunca é só corrida. Esse atleta aqui, eu sou ídolo. Ô, mais uma querida chegando. Ele! Último quilômetro. Brincadeira, faltam 2 ainda. No registro! Prova finalizada. Medalha na mão. Valeu, Tênis. O vídeo mostra para vocês aí que foi uma prova incrível, né? O pessoal aproveitou, se divertiu. Não éramos só nós os ansiosos para que voltassem as provas em Porto Alegre e o pessoal aproveitou, né? Fez uma festa. Esse circuito, ele é circuito Santander Track Field e aconteceu a primeira edição da prova. Ele tem mais 2 provas que vão acontecer, uma aqui em Porto Alegre e outra em Novo Hamburgo. Elas estão programadas ainda para esse ano, né? Sim, essa prova nós corremos a distância de 10 quilômetros. Ela tinha 2 distâncias, 5 e 10 quilômetros. Tava muito legal, muito divertida, muitos corredores animados durante o percurso. E se você perdeu essa prova e quer participar das outras provas dos circuitos, fiquem ligados, porque como a Adri falou, tem mais 2 etapas que vão acontecer, uma em Porto Alegre e outra em Novo Hamburgo. Foi difícil, né? Eu já estava reclamando no início do vídeo, porque foram 10 quilômetros, é o nosso longo do final de semana. Mas a gente tem que confessar que se divertiu, né? A gente estava com saudade, louco para voltar, né? Sim. E é isso, né? Quem corre quer correr uma prova, seja aqui em Porto Alegre, seja fora de Porto Alegre, a gente está sempre preparados. Nós queremos correr as outras 2 etapas do circuito, né? Ainda não está no nosso calendário, mas é um desejo para o ano, né? Correr as outras 2 etapas. Estamos namorando elas ainda. Porque tem muita prova, né? Então a gente precisa aí sempre escolher. Então, vamos lá, vamos ver. Talvez elas voltem aqui para o nosso programa nos próximos, né? Se a gente correr, elas vão aparecer aqui para vocês acompanharem com a gente. Mas falando em correr e colocar no calendário, se programar, né? Tem gente que se programa para realmente viajar, sair do Brasil, correr provas fora, provas grandes. Não estou falando de correr 10 quilômetros como a gente correu nesse final de semana. Estou falando de correr 42 quilômetros, é a maratona, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre viajar para correr, sobre maratonas, sobre performance no nosso quadro Personagem do Corre. O nosso convidado de hoje, do Personagem do Corre, ele é corredor, maratonista e coleciona provas pelo Brasil e pelo mundo. Ele corre maratonas desde 2019, já correu 12 delas e não é só isso, ele tem tempos impressionantes nessas provas. E ele também está em busca aí de uma mandala que é o sonho de muitos corredores. A gente até já falou dela aqui no programa.
Muito bem-vindo ao nosso programa, Roger Weber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer te ter aqui conosco. Prazer é meu, um privilégio estar aqui com os amigos e os corredores de casa. Eu quero começar te perguntando, então, um pouquinho mais sobre a tua história com a corrida. Como que tu começou no esporte, mais especificamente na corrida? Exato. Bom, eu tive um problema de sobrepeso, acho que muitos corredores passaram por isso, mas primeiramente eu busquei através da musculação buscar um melhor peso, um equilíbrio de saúde física e mental, e na musculação eu fui começando a fazer treinos na esteira. E aí então eu vi que eu estava tendo uma certa facilidade para desempenhar essas sessões de treinos, e aí gradativamente eu fui para a rua através de treinadores que me ajudaram naquele momento. E hoje a esteira é amiga? Porque normalmente quem vai pra rua começa a odiar a esteira, né? Então, assim, eu evito o máximo que eu posso a esteira, né? Só em casos assim de extrema chuva, frio, mas digamos que não mais de 5 vezes ao ano não frequento a esteira. Quando a gente é obrigado, né? A gente entende bem. A esteira é complicado, né? A gente sabe, a gente participou do desafio 24 horas da Red Bull e a gente precisou se adaptar à esteira porque não faz parte do nosso dia a dia. A gente também, sempre que pode, a gente vai correr na rua porque é muito mais prazeroso. E também a esteira, no caso, ela te leva, né? E na rua é nós mesmos que nos levamos, né? Então tem essa questão. Sim, muda toda a biomecânica da corrida, né? Mas nós tivemos aqui nos últimos programas, tá? O João e o Tarcísio. E nós fizemos a mesma pergunta para os dois. Como que eles se conheceram? E os dois falaram que foi através de um amigo em comum. Então eu e a Adri pensamos, poxa, esse amigo, ele fez todo um movimento, claro que foi de forma intencional, mas tu sabia aonde ia chegar esse movimento que vocês fizeram, que tu fez com eles, né? Fez os dois se conectarem. E eles criaram um dos points dos corredores em Porto Alegre, que é a Doca, né? Que tem um café, um pão com ovo, tem muita coisa boa, tem gel de carboidrato. O João abre às 7 da manhã lá, tá sempre lá disposto, com chuva, com sol, ele tá lá. E o Tarcísio fazendo recovery lá junto com o João. Então foi uma parceria de sucesso que cada vez cresce mais, né? É aberto a todos os corredores. O Tarcísio sempre fala isso, não tem, todo mundo que quiser chegar lá pode chegar. É um ponto de apoio para os corredores, inclusive. Tu tinha noção quando tu apresentou os dois que poderia chegar nesse nível? Olha, com toda a humildade, eu acredito que sim. Por quê? Porque os dois, eles são muito competentes. Então, o Tarcísio, ele me assiste dentro da fisioterapia desde a minha primeira maratona. Desde que eu comecei a correr, praticamente, eu sou paciente dele, então ele me ajudou muito com trabalhos contínuos, com todos os tipos de estímulos. Então, ele sempre me assistiu e nesse período todo eu tive quase 0 lesões. Então, e tendo uma amizade paralela com o João, foi através da minha noiva e de uma outra amiga que a gente se conheceu, eu vi que também, e era um lugar que eu já estava frequentando o Doca, eu e o Tarcísio, a gente sempre conversou muito e com aquela ideia de tipo, a gente precisa levar o consultório para fora, assim, com essa mesma qualidade, com essa mesma leveza. Então, poxa, tem um lugar certo para isso, né? Então, no Doca lá com o João, com todos os colaboradores lá, que é todo mundo na mesma vibe, a gente acabei conectando ambos. Enfim, agora nós somos 3 grandes amigos. E a Orla ganhou muito, né? Com a gente certeza. tem que agradecer muito aos 3, né? Porque ter aquele momento ali pós os treinos ajuda muito na recuperação dos atletas. Então, todo mundo que está em ciclo de provas ou não, tem ali uma regeneração potencializada, né? Que não é só a bota, não é só uma massagem, é aquele clima, né? As pessoas conversando, é muito mais do que, né? Exato, existe muito da troca, né? A troca que nós temos aqui, a gente tem também todos os sábados, né? Que é uma vibe legal, é todo mundo falando sobre corrida, sobre saúde, sobre equilíbrio físico, mental, então é todo mundo na mesma corrente. E me diz uma coisa, tu começou a correr maratonas em 2019, né? Isso. Tinha algum momento especial da tua vida que estava acontecendo naquele ano? Isso foi planejado ou aconteceu de forma inesperada? E qual foi a corrida que tu correu? Certo. Então, eu comecei a correr maratonas em 2019, mas comecei a correr em 2017. Então, esse período eu procurei respeitar todas as distâncias, todos os treinamentos,
sem imediatismo, para poder justamente criar uma casca para poder correr uma maratona. Então, depois que eu corri algumas meia maratonas, outras provas, eu decidi, não, agora eu estou pronto para correr uma maratona, para me preparar. Que tem um ponto bem importante. A questão toda, o mais difícil não é a maratona, é o ciclo para a maratona. Então, eu estava pronto para enfrentar esse ciclo e estava motivado, e também todo o meu staff em casa e treinadores, enfim, falaram para mim que estava adequado fazer isso naquele momento. E o que me levou a isso foi nada mais do que a prática do dia a dia, esse crescimento físico, mental e profissional, né, que está em paralelo, também me levaram a ter essa vontade de realizar esse desafio, né? Então, e tem uma frase que eu falo para os meus amigos e para todo mundo que eu falo, que a corrida ela entrou na minha vida sem querer, ficou por necessidade e hoje define quem eu sou e também quem eu quero ser. Então, tem essa representatividade na minha vida. Mas na prova, vamos focar na prova, tirando o treinamento, qual é a parte mais difícil da prova? Cara, assim, eu acho que tem alguns pontos que são difíceis na prova, mas o primeiro deles é o pré-prova. Eu acho que como tu te coloca para realizar aquele desafio. Eu acho que uma dica que eu daria é se enxergar depois de um treinamento árduo, passando pela linha de chegada. Acreditar que tudo aquilo que tu fez nos meses anteriores vai acontecer naquele dia. Então, primeiro a gente corre com a cabeça, depois com os pés. E bom, e falando de uma distância de 42 km, claro, é uma distância muito grande, então requer que a gente, de novo, coloque essa energia de forma gradativa, entendendo, respeitando o seu corpo e aplicando tudo aquilo que foi treinado. Mas assim, a partir do quilômetro 35, eu acho que é aquele quilômetro que tu corre do 35 ao 42, pensando em cada uma das pessoas que fizeram parte daquele momento. Porque a gente não corre sozinho. E cruzar a linha de chegada, passar por esse desafio é muito gratificante. Porque cada quilômetro, e uma dica que eu dou também, cada quilômetro de um desafio desses, dedica para uma pessoa que tu gosta, que vai passar muito rápido. E hoje, para mim, o menos oneroso é a prova. Para mim, é a cereja do bolo. Coroar um trabalho, não só meu, mas de todo um staff, de treinadores, nutricionista, família, todo mundo. Então, de novo, a gente não corre sozinho. Mas vamos falar das majors, claro, né? Claro. Agora são 7, né? Eram 6, agora entrou Sydney, né? As 7 World Marathon Majors, né? Fala pro pessoal que está assistindo o que são essas majors, o que é essa mandala tão sonhada, né? Como é que tá a tua caminhada em busca dela também? Claro. Bom, as majors por si só, elas no seu nome, elas já mostram que elas são as maiores. E não quer dizer que elas são as melhores, não vamos desqualificar as demais provas, mas são provas que são as queridinhas, né? Que tem aquele engajamento. E por que é major? Porque é uma prova que não se restringe à quilometragem e àquela prova. Ela muda uma sociedade, ela muda uma cidade, um estado, independente de onde ela fique. Então, toda a comunidade está envolto da prova. Então, tu não vive só os 42 quilômetros. Tu vive aquele momento, aquela energia, uma comunidade em prol do que a gente ama, que é correr. Então, quando a gente chega numa major, a gente já está vivendo desde que bota o pezinho para fora do avião. Enfim, a minha caminhada, eu já tenho Boston e Chicago no currículo. Ambas tive o privilégio de entrar por índice. Agora, a minha terceira prova será a Berlim esse ano. Também tive o privilégio de entrar nela através de índice. E, enfim, vamos para a terceira. E a busca da mandala, né, ainda segue sendo na 6. Tá? Então, digamos assim, vamos utilizar esse termo, a mandala raiz, tá? Então, segue sendo aí, então, Tóquio, Boston, Londres, Chicago, Nova York. Tóquio, Londres, Boston, Chicago, Nova York. E Berlim, claro. Berlim, nós esquecendo, claro, tá aí, ó. Então, é isso aí. Mas, enfim, bom, entrou a Sydney agora a 7. Mas então essa mandala raiz, digamos assim, ela permanece sendo a 6 e ao término da última das 6, tu
tu ganha, entre aspas, essa mandala. Não importa a ordem que tu vá fazê-las, né? Então, é muito importante, se tu quer correr essa prova, é tu procurar saber como funciona o regramento de cada uma, porque tem a questão de tu adentrar a prova através de índice, ou de sorteios, ou até mesmo de agências de turismo, enfim, ou doações através de entidades caridades conveniadas a cada uma das provas. Então é bom saber como funciona e como faz para aplicar em cada uma dessas fases de inscrições e aplicações. E acho que é importante falar que não é nada fácil, né? Aliás, eu acho que a parte que talvez seja, eu não usaria o termo fácil, mas talvez mais garantido e que para mim é a forma mais difícil é o índice. Exato. Olha, mas... É o mais difícil para mim, mas é aquele que se tu conquistar o índice, tu consegue entrar, né? Claro, com o corte todo, né? Eu diria que é o menos, aliás, é o mais oneroso porque envolve toda uma questão de treinamento e tu conseguir atingir aquilo. E lembrando, ninguém é mais corredor ou menos corredor porque performa ou é mais rápido. Todos somos corredores independente da velocidade, né? Independente daquilo que a gente entrega, o importante é a gente estar em movimento. Mas, falando nessa questão, vou dizer uma coisa, viu? Até por sorteio está bem difícil. Sim. Na de Londres, a gente teve um recorde no último ano que passou de 1 milhão e alguma coisa. Então, é assim, ó, tá mais concorrido que no vestibular de medicina. É que o índice... É tu contigo mesmo, tu depende de ti. Exato. E tu vai em busca, né? E se o teu corpo responde, se tu te determina a fazer aquilo e segue firme no objetivo, tu não depende de um terceiro para aquele índice. Claro. Os outros todos tu depende. O sorteio mesmo é sorte, né? Então tu depende muito de quantas pessoas vão estar concorrendo e tudo mais. Por mais que eu acho, novamente, eu acho que tem que frisar, né? Por índice, para mim, é o mais difícil. De fato, como eu falei, é o mais oneroso, exige bastante. Mas também eu procurei fazer dessa forma, uma para ter a garantia de entrada, né? Porque eu tenho um desejo de fazer todas essas provas, por óbvio, então eu estou sempre em busca disso, eu estou sempre em busca de não só melhorar como corredor, mas de buscar a minha melhor versão, e a corrida me traz isso, ela me traz para todas as facetas da minha vida buscar ser melhor. Perfeito. E falando em melhor versão, tu treina em performance, tu treina para performance e além disso tu tem a tua rotina de trabalho. Como tu consegue conciliar essa rotina de performance e trabalho? Porque isso é bem desgastante. Uma coisa é o atleta que se dedica somente à performance e outra coisa somos nós, né? Nós também temos os nossos trabalhos, assim como tu. Como tu consegue trabalhar essa questão da rotina, da performance e do trabalho? Claro. Bom, como eu falei anteriormente, a gente não corre sozinho. Então tem as questões de casa, tem as questões de trabalho. Então eu julgo, né, e eu sou muito grato a ter pessoas no meu trabalho que me apoiam e também dentro de casa, como minha noiva, que ela para todas as arestas possíveis para que eu consiga desempenhar, sair para treinar em horários difíceis, né? Então a gente também se priva de muitas situações, então ela está lá sempre me ajudando. E eu trabalho numa empresa de perícias médicas, a Expermed, então eles me apoiam muito também nessa minha empreitada de correr. Então eu tendo todo esse enfoque, todo esse apoio, incentivo, é o que me faz querer buscar mais e ter a leveza de que eu posso, né? Que eu vou olhar para onde for e vou ter apoio. Perfeito, é muito bom, né, ter uma rede de apoio. Bom, o papo tá maravilhoso, a gente poderia passar aqui muito mais tempo conversando, né? A gente adora, assim, trazer informação e trazer coisas novas para quem está nos assistindo. E pensando nisso, eu queria te pedir, tu tem alguma dica? Tu foi dando algumas, né? Para quem assistiu e prestou atenção, tu já foi dando várias dicas para quem está assistindo e acompanhando o nosso programa. Mas para quem está começando a correr, quem está olhando e sonhando com uma maratona, talvez um dia até uma major, qual é a tua dica para o corredor? Aquele corredor amador que está correndo por alegria, fazendo festa, quais são as tuas dicas ou qual é a tua principal dica? Eu acho que assim, a gente também não pode dificultar as coisas. Corrida segue sendo corrida, é calçar os tênis e sair para correr. Então, para quem está começando, calce o tênis e vá correr. Né? E ao longo desse processo em que tu for colocando a corrida de uma forma legal na tua vida, que aquilo vai fazendo cada vez mais sentido,
a gente buscar uma experiência boa. Aquilo tem que ser bom para ti que tu vai voltar a fazer. E à medida que tu for fazendo isso, é não pensar em imediatismo. É viver cada um dos processos. E eu acho que ao longo desse período, quando tu for querer evoluir cada vez mais, buscar informações, seja numa assessoria, num treinador, num fisioterapeuta, uma nutricionista, enfim, esses são os pontos depois. Mas para o início, calça o tênis, vá correr, não se compare e respeite o seu corpo e as distâncias. Eu acho que é o mais legal. Muito bom, né? Perfeito. Com essas dicas, né? Não tem como não correr, né? A gente agradece muito, né? Por ter vindo, ter trazido muita informação. Essas dicas preciosas no final. Foi um prazer te ter aqui com a gente, né? A gente agradece. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabia que ia ser um papo muito bom, porque a gente conversou com o João e com o Tarcísio, foi um papo muito legal. Então a gente tinha certeza que quem fez o elo de ligação entre os dois tinha que ter essa mesma energia, né? Não, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar do que a gente ama, que é a corrida e é estar com as pessoas, conviver, né? E eu não poderia também deixar de agradecer o Tarcísio, o João, né, por eles fazerem parte da minha caminhada desse tempo todo, né, com os meus objetivos. E também eu peço licença para também agradecer alguns apoiadores que eu tenho, claro. que enfim, é a Vulcabras com a Olímpicos, é a Rede ATP, o próprio Tarcísio que está ali, né, o meu treinador, o Bruno Braga, de musculação, a minha nutricionista Amanda Farias, e a Rede ATP de suplementos também, eles estão comigo, com o Real Pace, então é uma alegria ter todos eles comigo e poder desempenhar e ter essa corrente de pessoas tão legais. E o treinador de corrida, quem é? Ah, exatamente. Esse é importante. Obrigado. É da FS Team, o Paulinho Stone, né, e o Frank ali, todo o pessoal. Bah, que bom. Eles são pro Frank lá. São pessoas extraordinárias e que sempre fazem cada vez mais eu acreditar no meu potencial e, enfim, muito bom treinar com eles. Que show, muito obrigada. É isso aí, tem que agradecer mesmo quem apoia. E quem está nos assistindo, ficou aí com essas dicas que o Roger acabou de dar pra gente, quer correr, quer se preparar, então vamos pensar em fazer alguma prova que vem por aí. Agora que abriu o calendário, né? Vamos para nossa agenda do Corre. Sábado, dia 7 de março, nós temos uma prova, que é a segunda Run Beer em Montenegro, com distância única de 4 km, que acontece em Montenegro, claro. E no domingo, dia 8 de março, nós teremos a Poaplast Run, com distâncias de 4 e 8 km em Porto Alegre. Deixa ela correr, com distâncias de 3 e 5 km em Santa Maria. Teremos a Igara Day Run, com 3, 5 e 10 quilômetros em Canoas, a terceira corrida do choque, com 4 e 8 quilômetros em Porto Alegre, Move Day Run, 3, 5 e 10 quilômetros em Novo Hamburgo, corrida Rumor, 5 quilômetros em Estrela, e a nona rústica 15 milhas, 2 e 5 quilômetros em Santa Rosa. E domingo é dia da mulher, né? Então já fica aqui a nossa homenagem, o nosso abraço a todas as mulheres corredoras aí que nos assistem. Também dizer que a gente vai correr a Poaplast Run, que foi uma das provas que tu citou aí no domingo, em homenagem às mulheres, né? E não tá na agenda, porque não é esse final de semana, mas a gente já quer deixar um convite para todos vocês que nos assistem. É o nosso treinão, Adri e Rafa, o nosso movimento Nunca É Só Corrida, que já vai acontecer no dia 14 de março. O 1º de março já tem data, se programa, e é um sábado às 8 da manhã. Fica o convite, né? No Pontal Shopping. Isso mesmo. Agradecer a todo mundo, então, que assistiu a gente até aqui. Dizer que lá no Instagram tem informações sobre o treinão e muito mais informações. Sigam a gente, Adri e Rafa Corre, e até semana que vem. Valeu! We'll be right back.